para guardar tudo? Não dá para guardar tudo. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, nós estamos aqui na Inspiração Educativa e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né? Que é como selecionar o que a gente guarda de recordação das crianças. É tanta coisa para guardar, não é verdade? Que a gente pira, literalmente pira, tá bom? Então hoje você vai aprender uma metodologia de 5 passos para poder escolher o que fica e o que vai embora. Não dá para guardar tudo das crianças, gente, não dá. Até gostaríamos, né? Mas não dá. Tá? Esse processo de curadoria, né, de escolha, de seleção das memórias dos nossos filhos, ele é de muita importância, muita, tá? E por isso que a gente está dedicando 2 vídeos aí para falar sobre esse tema. Quem não viu o primeiro vídeo, ele vai estar em algum lugar, ou em cima ou embaixo, não sei, clica aí, que o primeiro vídeo é bem legal, ele traz a primeira etapa desse processo de curadoria, de seleção das memórias dos nossos filhos, tá bom? A gente não pode esquecer que as recordações, elas são importantes para a formação da pessoa, na verdade, afinal de contas elas trazem memórias da pessoa enquanto indivíduo e da pessoa enquanto coletivo também, não é verdade? Quando a gente olha nossas fotos nos grupos de escola, com as nossos familiares, isso traz a memória de uma vivência em grupo, que nós somos seres coletivos. E para a criança não é diferente, né? Ela tem essa construção de memória dela enquanto indivíduo e dela enquanto grupo. É claro que a gente precisa ajudar para isso, não é verdade? Se você guarda foto só do seu filho sozinho em cima da cama, em cima do sofá, ele não vai ter essa consciência coletiva por meio de construção de memória. Percebe? Então, o primeiro grande passo tá aí para você dado, que é lembrar que as memórias devem remeter ao individual e também ao coletivo, tá? Selecionar fotos, trabalhos escolares, apresentação de peça teatral. Gente, tem coisa mais comum, né? Quem tem filho aqui vai, né, ver peça de teatro na escola. Tem pais que só filmam a criança o tempo inteiro, né? E não gostam, por exemplo, quando a escola faz um vídeo para todo mundo, porque aparece todo mundo, ou o filho aparece pouco. Cadê a construção do coletivo? Onde é que fica? Né? Sua criança vai crescer achando que ele é o centro do universo? Vamos pensar sobre isso. Afinal de contas, uma peça de teatro não é só feita das 2 falas que ele vai lá fazer, não é? Tem mais gente envolvida, tem cenário. Tô dando um exemplo, tá? Para a gente pensar nessa construção de identidade que também leva o outro em consideração, que também se enxerga enquanto um no meio do coletivo, tá bom? Primeira grande dica aí tá dada. O que você vai guardar que leva o teu filho para o indivíduo e que leva teu filho para o coletivo, certo? E aí é claro que mesmo assim continua difícil. Na verdade, a gente tem milhares de fotos, ainda mais hoje, né, gente, com tecnologia, que a gente pode tirar foto o tempo inteiro, de qualquer jeito, de qualquer pose, apagar, tirar de novo. A gente arquiva muita coisa, em termos de fotografia digital. E quando que a gente vai acessar isso depois? A gente vai acessar? Será que a nossa geração já tem o hábito desse acesso a longo prazo? Não sei ainda, tá? Eu vou falar da minha experiência. Eu já perdi foto, assim, várias vezes. Não foi uma vez, foram muitas vezes. Fotos importantes, porque estavam num dispositivo digital, né? E hoje eu tenho um hábito de mandar imprimir algumas delas. Então, é muito difícil a gente conseguir guardar tudo. Ainda mais hoje que a gente vive em espaços, e aí fotografia até que não é tão difícil, né? A gente guardar. O problema é se a gente vai conseguir acessar isso daqui 10 anos, 12 anos, 15 anos, se a gente ainda vai ter isso. Se a gente ainda vai ter esse dispositivo para poder acessar. Hoje a gente tem as nuvens, ajuda, mas não dá para guardar o mundo inteiro lá também. E em termos de objetos, né? A gente está vivendo cada vez em casas menores. A gente tem uma cultura, né, do destralhe. Todo mundo falando que tem que destralhar, que não é bom guardar, e realmente não é.
Então, dá para guardar tudo? Não dá para guardar tudo. Só que ao mesmo tempo, né, vou falar enquanto mãe de 4 filhos, a gente fica angustiada. O que vai pro lixo? Ai, não queria jogar. Ai, essa roupa é tão bonitinha. Ai, esse sapatinho, e esse sapatinho, e esse sapatinho. E a gente fica sem norte para poder saber o que fica e o que vai. Antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like aqui. Se inscreve se você está chegando agora. Tem alguns vídeos aí interessantes no canal para você curtir, aprender um pouco mais. E nós estamos lá no Instagram, que vocês já sabem, não é mesmo? No nosso blog e também no podcast. Bora lá então para as nossas dicas. Então a dica 1, na hora de selecionar aí o material que vai ficar, primeira coisa, tá, é pensar que o que vale mais é o processo do que o fim de uma experiência. Então o que significa isso? Tá, vou dar exemplo, porque exemplo é a melhor forma da gente entender. A criança corta a própria franja toda torta. Percebe que é um processo que você precisa registrar? É um processo dela, de autoria dela. Agora a criança, você bota uma roupa bonitinha, bota em cima da cama e diga sorria e tira a foto. O que conta essa foto de processo? De percurso? De história? Ela é um registro de imagem, ela não conta um processo. Percebe? Deu para entender essa diferença? Então, quais são as coisas que contam processos, né? Eu vou levar meu filho, sei lá, vou falar que eu sou aqui de São Paulo, né? No Parque do Ibirapuera tá tendo uma exposição no Museu Afro, um exemplo, tá? Aí eu boto a criança na frente do prédio de exposições, sorria, fotografo. É o fim, será mesmo, de uma experiência? Tá? Não estou dizendo, gente, que você não vai ter mais fotos desse tipo, pelo amor de Deus, não é isso, tá bom? O que a gente está dizendo é que na hora de priorizar, né? O que fica mais, o que fica menos, tá? Agora ele rolou lá na grama, né? Ele rolando na grama, ele curtindo aquele espaço, aquele ambiente. Isso é um registro de experiência. Talvez não fique tão bonito, mas ele vale muito mais para a construção de memória e de identidade do que a foto que registra só o fim da experiência. Compreendeu? Então vamos registrar os processos, né? Às vezes a gente registra a coisa pronta, que tá linda, e o processo? Como é que foi? E a sujeira que fez, né? E a franja que cortou torta? São poucas mães que registram, né? Quase toda criança já cortou a franja sozinha. Pouquíssimas crianças têm arquivo disso. Já pararam para pensar? O segundo item é pensar se o objeto que você está arquivando, se os vestígios dele permitem que vocês construam o caminho de volta sozinhos. Roupa de saída de maternidade. A gente, né, tem várias mães que guardam. Isso é capaz de construir um percurso de volta para a criança? Talvez construa para você, né? É um tipo de memória que a gente guarda para a gente, não exatamente para a criança. Agora, se você guarda uma calça que ele cortou, né, que ele fez shorts e ficou tudo torto, ou uma roupa que ele amava, né, não tirava do corpo, isso vale para adolescente, para criança, para pré-adolescente, para tudo, tá? O que você está guardando permite, os seus vestígios permitem que vocês reconstruam o caminho de volta para a criança? Então, na hora de priorizar, porque a gente quer guardar todas as roupinhas, né? Mas geralmente as que a gente acha bonita. É uma seleção estética. Vamos começar a fazer seleção histórica. O que conta história, tá? Não tô dizendo para você jogar fora a sua roupa da maternidade, não é nada disso, da saída de maternidade. Não é isso não, tá bom? Mas ela conta o percurso para você ou para a criança. A terceira coisa que a gente vai pensar na hora de selecionar valoriza o extraordinário? O que é valorizar o extraordinário? Coisas que a criança fez e que, assim, é o extraordinário para ela e não o extraordinário para o mundo. Então, por exemplo, uma peça de teatro, você tem 88 peças de teatro arquivadas, né? Vídeos, eu tenho muitas, gente, muitas. O que você faz para selecionar as que ficam, para não se perder? Né? Porque, por exemplo, se eu fosse guardar todas, eu nem sei se eu conseguiria assistir todas novamente e eles também,
Então, que critério de seleção? É para priorizar, tá? Priorizar não significa que você vai descartar todas as outras, você pode escolher uma ou outra, mas o que é legal observar é quais mostram, quais valorizam o extraordinário. Quer um exemplo? O meu filho mais velho era muito tímido, ele ainda é muito quieto, sabe? Mas não é mais tímido, mas ele era muito, muito, muito tímido. Várias vezes eu fui chamada na escola para conversar sobre isso, quando ele era bem pequeno. E eu me recordo bem que no teatro ele se dava super bem. Ele ia bem, ele falava, então aquilo era um extraordinário, percebe? Uma superação da timidez. E as peças de quando ele era bem petitico, né, elas são guardadas nesse sentido, dele reconstruir essa história de volta, e ele consegue reconstruir. Não tem muito tempo, tem uns 2 meses que ele pediu. Mãe, aquele arquivo lá dos vídeos, tá fácil aí? Quando eu ainda estudava lá na escola X, eu falei, tá. E ele foi revisitar os vídeos. Percebe? Reconstrução de um processo que foi extraordinário. Valorização de um processo extraordinário. Então, quais são as coisas extraordinárias que a sua criança faz e que precisam ficar registradas? Né? Que coisa extraordinária que ela fez? Um desenho magnífico, né? Totalmente reverente. Eu não sei, aquela falha do vídeo que você estava gravando podia ser perfeito, né? E ele falou alguma coisa absurda no meio, mas que é um extraordinário. O que é extraordinário? Quarto, alguém acordou? Gui? Tô acordado. Tá acordado? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Tá bom. O quarto item é o que é a herança da criança para ela mesma. O quarto item ele tem a ver lá com o primeiro vídeo, né? Quais são as coisas que você constrói para ele e quais são as coisas que ele mesmo constrói? Essas coisas que ele mesmo constrói com as mãos dele são herança dele para ele mesmo. Essas coisas precisam de um espaço grandão aí no seu arquivamento de memórias, de recordações. Então, quais são as coisas que ele deixou de herança para ele mesmo? Pensa nisso, outro critério para você selecionar o que fica e o que vai embora. E o quinto item é o que eu posso pegar do meu filho que pode se tornar público, tá? O que pode ser público? O que significa isso? Qual que é o objeto ou desenho ou fotografia que ele fez, sei lá, que você pode transformar em algo público, que seja visível, num quadro, numa moldura, num objeto de adorno. É muito importante ter pelo menos um item aí de cada filho seu exposto dentro da sua casa, porque é uma forma de dar visibilidade para o que ele fez, tornar público as maravilhas que eles fazem. Afinal de contas, não são poucas, não é? São muitas as maravilhas que as crianças fazem e que a gente queria, obviamente, guardar todas, mas não tem como. Então, vamos selecionar uma, né? Ao invés de ser uma que fica guardado na caixinha, uma que você possa dar visibilidade para ela, que você possa fazer ele brilhar, seu filho brilhar. Vamos pensar sobre isso? Então tá aí os 5 itens para você pensar e selecionar melhor o que fica, o que vai embora na hora de construir as recordações, as memórias dos seus filhos. Espero ter ajudado com essa metodologia. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se você tem alguma coisa para comentar, me conta como é que você faz essa curadoria. Você tem uma técnica especial, uma metodologia sua para fazer? Conta aqui pra gente. Como é que você faz isso para a gente poder aprender mais dicas, né? E talvez até incorporar essas, tá bom? Um abraço enorme, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like. E não esquece de se inscrever também, se você não é inscrito. Um beijo e até o nosso próximo passeio para a liberdade.